Bom, falei da minha entrada sobre o caixismo aí sendo combatido por mim. Eu acho que eu sou o principal combatente a essa filosofia absolutamente equivocada. Um treinador, enfim, desqualificado. Mas assim, a gente sempre pensa que é o seguinte, cara, o tempo é o dono da razão, né? A única coisa que eu não consigo entender, porque assim, o Santos, no ano que caiu, depois que o Odair Hellmann teve tempo, algum tempo para trabalhar, ele teve tempo, porque o Santos foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e o Santos ficou um mês sem jogar até começar o Campeonato Brasileiro. Ele foi mantido com aquela intertemporada, aí começou o Brasileirão e tal, tava ali na 13ª colocação, nem tava na zona do rebaixamento, entenderam que não tinha evolução no time e demitiram. Aí trouxeram o Paulo Turra. O Paulo Turra durou 5 jogos, 6 jogos. O Aguirre durou o quê? 4 jogos. E ninguém foi a favor de manter esses caras. Ninguém foi a favor de não. O Paulo Turra, você não vê cara defendendo que o Paulo Turra tinha que ter ficado. Você não vê gente dizendo que o Aguirre tinha que ter ficado, e o Aguirre foi agora recentemente finalista, né? Semifinalista de Libertadores, pegou o Botafogo com o Peñarol. E você não vê o Aguirre sendo defendido. E o Aguirre, vamos combinar, o currículo do Aguirre é quase um deboche comparado com o currículo do Caixinha, né? Não cabe na mesma prateleira. Eu acho o Aguirre um treinador fraco, um treinador pragmático, acho que o trabalho dele no Santos naqueles 4 jogos foram terríveis, deveria nem ter sido contratado. Mas o ponto é que são 2 pesos e 2 medidas. O Caixinha, por ter esse sotaque português de Portugal aí, acaba tendo uma condescendência que nem o Gesualdo Ferreira, que ganhou 10 vezes mais que o Caixinha na carreira, que, ganhou, foi campeão com o Porto, foi campeão lá, sabe assim? Que o Caixinha nunca treinou um time grande de Portugal. Nunca pegou um Porto, um Benfica, um Sport, ou seja, no próprio país dele ele não é respeitado. O cara vai pra Argentina, vai treinar o Tajeres, que é um time pequeno, não consegue ficar 6 meses. É demitido. No Tajeres. Aí, não, fez um sucesso no México. De fato, ele fez algum sucesso no México. Em 2012 e 2014, já tem mais de 10 anos. E ele volta pro México depois, pro Santos Laguna, é demitido com menos de 7 jogos. Então, assim, um cara que não tem nada na carreira, o cara foi demitido de um clube SA. Porque não é SAF, é SA. Um clube que tenha justamente a alcunha de privilegiar o trabalho, privilegiar o projeto, e um clube que ele estava quase rebaixando para a Série B, que você vê teaser do Bragantino agora, de jogador dizendo, acho que é o Jadson dizendo, que tinha que ter mandado embora muito antes. Saiu isso no teaser da série que vai sair no Sport TV, dos bastidores do Bragantino. Não, tinha que ter mandado o técnico embora antes, o jogador falando isso. Então assim, eu até entendo que o Santos tenha trazido o Caixinha, porque quando o Santos traz o Caixinha, o Santos é outro Santos, né? O Santos não é o Santos do Neymar. Era o projeto. O Santos era quem? Era um time subindo da Série B. Quem que tá acenando? O Santos sentou o Quinteiros, não quis. Quem que tem aí na praça? Vamos de Caixinha, vamos apostar no Caixinha. O Carille, uma aposta. Carille tinha ter ficado? Nem fudendo. Carille tinha ter ido pro caralho no meio do ano passado, assim. Ido pro caralho e não voltado nunca mais. Você não pode nem ver esse cara vestindo a camisa do Santos de novo, senão... Quem é melhor, Pedro Caixinha ou o Carille, afinal? Cara, assim, 2 técnicos desqualificados. É como você comparar Fanta Uva com Fanta Morango. Assim. Você cospe as duas, entendeu? A verdade é essa. Fanta Uva é mó bom, velho. Fanta Uva Não, com gelinho até vai, né? É bom. Você é criança. Pelo menos Fanta Uva tem espuma roxa, cara. Isso é inteligente. Enfim, mas só voltando aqui, recuperando o raciocínio. Subestimado, pô. Só recuperando o raciocínio aqui. Acontece o seguinte... O Caixinha, ele chega num projeto que não existe, né? Então eu entendo que o Santos tenha apostado nele. Eu não acho que tenha sido... E quando você vai estudar, eu lembro que eu fiz um vídeo, estudei as ideias táticas dele, você vê alguma coisa ali do tempo, assim, em termos teóricos, que é muito mais, vai muito mais além do Carille. Você vê a entrevista do Caixinha, você vê um repertório intelectual, assim,
para falar de qualquer coisa, muito acima do que era o Carille. O Carille é um técnico empírico, que aprendeu na prática, o dia a dia, não estudou, não foi para a universidade. Lá em Portugal eles têm um jeito mais teórico de formar treinador e que eu acho que é interessante também. Só que assim, no fim do dia o que importa é o desempenho dentro das 4 linhas para você avaliar. E hoje o time do Santos é um catado. Por exemplo, quando o Santos começa a temporada, o Santos começa a olhar ali possíveis reforços porque entendeu que aquele time de Série B não dava para jogar a Série A. Ok. Aí o Santos vai buscar quem? O Santos vai buscar Álvaro Barreal, que o Cruzeiro tinha a opção de comprar, manter e não manteve. O Santos vai buscar Gabriel Veron, que o Cruzeiro tinha a opção de manter e devolveu para o Porto. O Santos vai buscar o Zé Ivaldo, que tá até bem, jogou os últimos jogos bem, mas o Cruzeiro não fez a menor questão de manter. 3 refugos do Cruzeiro. Aí o Santos vai buscar o Léo Godoy, que foi rebaixado com o Atlético Paranaense, na lateral direita, que é um pavor de jogador, um jogador terrível, tenebroso, uma coisa assim escabrosa ver esse cara em campo. Chega a ser assim, doer a alma ver esse rapaz em campo. E aí você começa a ver o nível dos reforços do Santos ali. Quem mais? Me ajudem aí. Algum outro jogador que o Santos contratou? O Luizão do Novo Horizontino, uma aposta de Série B. O cara parece um boneco de posto jogando. Tem a menor condição de jogar a Série A. E aí o que acontece? Aí chega o Neymar. Não, teve o Tiquinho também, que aí veio na compensação do Jair ali, que era até considerado um bom reforço. Mas chega o Neymar, o Tassiano eu acho até um bom jogador, mas os valores são escabrosos. O valor do Tassiano, o Santos fez proporcionou a segunda maior venda do Nordeste no Tassiano. É inacreditável isso. Tudo isso. É inacreditável. 4 bilhões e meio de euros no Tassiano, que hoje é reserva. Enfim. Aí você vê O Rafael Duarte está perguntando o Guilherme de onde veio. Ele não veio agora, né? Não, Guilherme jogou a Série B, foi o melhor jogador do Santos na Série B. Mas enfim. O Guilherme jogou muito bem em 2023. Veio do Fortaleza, mas ele pertencia ao Grêmio. E aí o que acontece? Esse era o nível. Aí chega o Neymar, você já consegue o David Washington, que faz força no Chelsea lá, para poder voltar. Acho que vai ser titular, acho que o Tiquinho vai ser reserva do David. Aí agora você entra numa disputa que você oferece valores muito parecidos que o Botafogo. O Botafogo é o atual campeão brasileiro, é campeão da Libertadores, vai disputar o Super Mundial, tá na Libertadores de novo. E o Roleiser prefere vir pro Santos, porque vai jogar do lado do Neymar. Então assim, você mudou a cara do projeto, é outra coisa, com o Neymar ali é outra coisa. Então se mudou o perfil de contratação, tem que mudar o perfil do técnico. Se o Santos bateu na porta lá do outro português, lá, o ex-Botafogo, Luiz Castro, que mandou o seu auxiliar, alguém saiu aí, espalhou a tela. Eita. O Bop, eu acho que se desconectou. O Santos bateu na porta do Luiz Castro, e o Luiz Castro mandou um auxiliar lá, viu as condições terríveis do CT, né? Que o Neymar detonou o CT esses dias e resolveram se mexer para fazer alguma coisa. A mesma coisa que o Ronaldo fez na época do Corinthians, parece que o Neymar tá fazendo lá em Santos. Que falou, o Ademir Quintino revelou que ele mandou uma foto do chuveiro lá do CT falando que é o mesmo chuveiro de 2013, onde ele tomava banho. Uma coisa vergonhosa. E assim, eu não vou. Aqui nesse aspecto eu não vou culpar o Marcelo, não, porque o CT, se tem hotel hoje, se tem alguma coisa lá, foi o Marcelo que fez lá atrás. Passou aí 6, 7 presidentes depois dele, não fizeram porra nenhuma. Venderam um jogador, o Rodrigo foi a maior venda da história do clube e não compraram o caralho de um chuveiro. Porque são os filhos da puta, são os arrombados. Essa é a verdade. Então, assim, o que eu penso. Assim, quando você olha pro projeto como ele mudou, você fala, não, peraí, contratamos o Caixinha pra um sentido. O Luiz Castro não quis, mas será que ele não gostaria agora, que é o time do Neymar? O Crespo, não sei se ele foi procurado, mas não queria vir pro Brasil. Será que não quer vir agora pra treinar o time do Neymar? Com o Neymar, você muda as expectativas de técnico que você tinha. Então já não faz mais sentido. Pode bater nas portas de novo. Você pode, né? E assim, pode receber uma outra resposta. O Gabriel, se o Neymar tivesse chegado, você acha que ele não teria vindo? Ainda bem que não veio. Meu Deus, tá furando a bola no Cruzeiro. E eu avisei nos 4 grandes durante um ano inteiro. Mas assim,
esses jogadores com o Neymar, eles olham pro Santos de uma outra forma. Porque todos os olhos estão nos jogos do Santos. Todo mundo vai aparecer, todo mundo vai fazer o seu filme. Porra, o jogo do Santos contra o Botafogo deu, sei lá, acho que 60 milhões de pessoas viram na Record. A Cazé TV bateu o recorde do ano. E todo mundo fazendo pós-jogo. É um negócio que é tipo, bate o Flamengo, cara. Porque o Neymar é uma coisa muito grande. Então você muda o patamar do clube. E nesse patamar, o técnico vai ser o treinador que... O maior time que ele treinou na carreira foi o Glasgow Rangers. Vai tomar no cu. E os caras que estão defendendo isso vão se fuder, vão pra casa do caralho. Vocês não entendem porra nenhuma. Não entendem nada. Defender um cara... Baseado em quê? O que o Caixinha ganhou? O que o Caixinha fez? O que ele fez? Ah, não, Rodolfo, mas ele é ofensivo. O Santos tem um dos piores ataques do Campeonato Paulista. Você acha que já é o momento? O Santos tem um dos piores. Agora? Já é o momento? Não, já era há uns 3, 4 jogos atrás. Já foi, cara, já viu o suficiente. E os erros permanecem. Os erros permanecem. O Santos não classifica? Você acha que não é sobre não classificar. Porque o grupo é um grupo horroroso, né? O Bragantino com essa campanha ridícula. Hoje o Santos não está na zona de classificação e tende a se distanciar mais porque pega o Corinthians na arena. A vantagem é que o Santos tem 3 jogos considerados fáceis. Nos últimos 3 jogos são jogos até acessíveis e 2 jogos desses são na Vila Belmiro. Então acho que o Santos deve se classificar. Mas o Santos vai pegar o primeiro grande que trombar a Vera, deve tomar uma piaba. E outra... Não é sobre só o resultado esportivo, chegou na final, é sobre o desempenho. Hoje o ano, né? Hoje o time do Santos é um catado, o time do Santos não tem 10, o time do Santos ataca mal, defende mal, o Caixinha tá perdido, ele não sabe o que ele faz, ele tem opções. Peraí, o ataque do Santos ontem, com todo respeito, foi Neymar, né, que de 10, Guilherme pela esquerda, Soteldo pela direita e Tiquinho Soares. Me pareceu assim, Gabriel, Bruno Henrique e Rodrigo na mão do Jair Ventura. Que no ano seguinte, Gabriel e Bruno Henrique estavam lá ganhando Libertadores no Flamengo, porque tinha técnico. É isso, entendeu? É isso. Há quem ache que é imediatista, há quem ache que é uma avaliação precoce. Então, esperem. Como a gente deu tempo pro senhor Odair Hellmann e a gente foi rebaixado. Então, espera. Com esse futebolzinho aí... Briga pra não cair no Brasileirão com Neymar e companhia limitada. Não consegue, é humilhado pelo Novo Horizontino. Novo Horizontino finalizou 15 vezes mais que o Santos. O melhor jogador do Santos no Novo Horizonte foi o Brazão. Sabe assim, os melhores jogadores do Santos foi o Brazão e o Zé Ivaldo. Um time que tem Neymar. Nossa, a bola não chega no Neymar. Não chega, não tem jogo. Entraria o Tite? Eu vi você falando no Twitter. Seria o Tite o seu nome? O Tite, a questão do Tite não é... Tá longe de ser meu preferido. Eu já fiz um vídeo no Futeboteco dizendo como esses técnicos, Tite, Carille e Mano Menezes, esses caras do Corinthians, mataram o futebol brasileiro nos últimos tempos, do ponto de vista de ideias novas e tudo mais. Mas o meu ponto é, o Romário faz uma entrevista com o Neymar e pergunta quem é o melhor técnico que ele foi treinado a vida inteira. O Neymar já atuou anos lá fora. E fala o Tite. Quando ele fala isso, assim, pra esse projeto mudar, depende aqui do Neymar, né? E o que a gente puder fazer pro Neymar ficar mais tempo, eu faço. Se o Neymar quiser o Tite, eu entrego o Tite, o filho do Tite, a esposa do Tite, boto a família inteira do Tite lá, um nepotismo rolando, foda-se. Imitador do Tite. O que o Santos puder fazer pra manter o Neymar por mais tempo, o Santos tem que fazer, porque isso muda o patamar do clube, inclusive financeiro, inclusive de potencial de contratação. Então, assim, não é o meu técnico preferido, mas é o técnico preferido do franchise player do clube. Entendeu? Então, assim, é uma possibilidade que eu consideraria. Eu preferiria um Crespo, óbvio. Preferiria, de repente, um Luiz Castro, óbvio. O Sampaoli eu acho que não. Assim, eu amo o Sampaoli, vocês me conhecem, mas o trabalho dele no Rennes foi assustador de ruim, esse último trabalho agora. E ele é um cara que nunca se bicou com grandes estrelas. Eu acho que poderia ser ao contrário do Tite, que é o encantador de serpentes, e poder ali paparicar o menino Ney, o Sampaoli poderia sair na porrada com ele. E aí a coisa se descambar e o Neymar ir embora pro Corinthians, tá ligado? Acho que poderia acontecer isso, entendeu? Então, eu jamais contrataria o Sampaoli nesse contexto com o Neymar lá, pela personalidade do Sampaoli. Mas que o Santos precisa de um treinador de uma outra prateleira, o Santos precisa. E assim, ainda, assim,
tem uma galera que já tá começando a fazer parte da seita aqui anti-caixinha. Depois do clássico, vem a renca, tá? Porque vamos tomar piaba. Vamos tomar. E assim, adorarei estar errado. Santos regaçar o Corinthians, Neymar for homem em campo, time jogar pra caralho. Vou ter a maior... Vou aparecer dando risada aqui segunda-feira e falando, meu, tava errado, é isso aí. Porque no fim, foda-se ter razão. Quero ver meu time ganhar. Por isso que eu tô puto. Porque as notícias boas do Santos resumem o fora de campo. Quando você vê o jogo... O noticiário do Santos 2025 é maravilhoso, até começar o jogo. Começou o jogo, a gente só ganhou um jogo do São Paulo num campo completamente arrebentado, num contexto atípico, e um jogo que o São Paulo parecia um amistoso de luxo, não correu. Então, é muito pouco. É muito pouco. O Santos não fez nada nessa temporada que seja digno de algum elogio. É uma temporada fraquíssima. E que o time não melhora com um jogador do calibre do Neymar, não consegue simplesmente achar o Neymar em campo. Então, assim, tô revoltado, não acho que a gente deva dar mais tempo, acho que quando você percebe que você cometeu um erro, você tem que corrigi-lo o quanto antes, tem que corrigir a rota, porque quanto mais tempo você der, menos tempo para recuperar você tem, entendeu? E eu simplesmente não vejo o Caixinha mudando trocando esse fio. E aí você vai ver as declarações, a entrevista dele ontem. Sabe, o Pituca foi o pior em campo, jogando como camisa 8. O Pituca nunca foi meia direita na vida. Ele destruiu o futebol do Pituca, acabou com o futebol do Pituca. E aí ele na coletiva diz, não, o Pituca é claramente um 8. Sendo que o melhor ano do Pituca jogando no Santos foi com o Sampaoli jogando de 5. Jogando de primeiro volante. O cara que, assim, quem que é o jogador? Assim, talvez o Guilherme, que você fala assim, olha, o Caixinha potencializou, vem sendo um jogador que vem decidindo mais do que na temporada passada. Mas os outros jogadores do Santos... e talvez o Rincon também, para ser justo, que assumiu a titularidade com relação ao Schmidt, mas esse eu nem falo muito porque ele não jogava na temporada passada. Agora, dos que jogavam, dos que faziam parte do time do ano passado que ainda jogam esse ano, ele não potencializou ninguém, pelo contrário, a maioria decaiu. Então, e a gente não fala tanto que técnico bom potencializa jogador médio? Isso até agora não aconteceu e eu não consigo enxergar. Você não vê uma faísca de, nossa, ele fez uma mudança aqui e outra mudança. A gente pegava no pé quantas vezes que eu vim aqui nos Quatro Grandes e falei, o Carille chegou na coletiva e falou que só tinha um jeito de jogar, só tinha um esquema. Lembra? O Caixinha até hoje nunca mudou, nunca variou. Você pode criticar, o Felipe falou do Abel, que ele tá cansado, não sei o quê. Já tentou os 3 esquemas diferentes nesse ano. Já tentou os 3 coisas diferentes. O Caixinha é a mesma porra desse 4-3-3 que eu não aguento mais. Mesma merda. Mesma merda de Léo Godoy jogando de jogador de quase ponta direita lá na frente, o time tomando contra-ataque nas costas, defendendo com 2-3 e sendo contra-atacado por times ridículos e tomando pressão, com o Brasão fazendo o nome dele. Daqui a pouco o Brasão vai ser vendido pro Liverpool. Desse jeito, com esse time desguarnecido desse jeito. Não tem condição de jogar assim, cara. É uma coisa nojenta. O time, eu não tô dizendo que o Carille é melhor, mas o time do Carille era mais competitivo, era feio de jogar, você saía dali, doía seu olho, você dormia, mas assim, você não sofria do jeito que você sofre vendo esse time jogar, porque é um time que sofre pra construir. E, cara, é muito vulnerável defensivamente. Muito vulnerável. É um time, é um catado, muito mal treinado. E eu perdi completamente a paciência. Ô Rodolfo, mas você sabe o que é essa... Porque eu vejo no Twitter, do chapéu, a coragem de nadar contra a corrente, porque os caras vão lá com tudo contra você, não sei o quê, falando... a que você atribui que tem tanto santista que ainda defende o Caixinha, cara? Qual que é? É tipo assim, continuidade, porque ele é europeu, porque... Eu acho que você atribui? Porque tem alguns elementos, mano. Tem alguns elementos, né? Um dos elementos, assim, um elemento importante é o mau planejamento que foi feito e a culpa do Santos tá mal do Paulistão não é só do Caixinha. O Santos tá contratando um jogador aí que não chegou ainda. O Barreal não estreou, o Veron não estreou, o David Washington tá com a seleção, não estreou, o Roleiser foi contratado ontem, antes de ontem, não tem. Então, assim, não se ofereceu ainda um elenco mais pronto para que ele tenha a possibilidade de testar mais coisas. O Santos tá indo pro mercado buscar volantes, porque os volantes estão muito mal, tá indo no mercado buscar zagueiro. Então, assim, vai vir mais gente, e eu acho que essa até é uma questão que eu entendo de quem vai contra a minha opinião. Eu só acho que com o material que já está lá, era para estar muito melhor. Você não acha também que quando
quando o time ficar mais com a cara do que dizem ser e do que, na minha opinião, mostrou-se ser o melhor jeito do Caixinha, dos times dele jogarem, que foi aquele Bragantino super leve, fisicamente muito bom, mais leve, um time rápido, de transição rápida. Você não acha que quando o Santos tiver essa cara dele, assim, desse estilo de jogador um pouco mais físico, o futebol não pode melhorar? Eu não sei, cara, porque até agora a gente não tá vendo nada próximo disso. Então, e exato. As escolhas do Caixinha não vão muito pra esse lado, por exemplo, né? Mas o Santos tem hoje à disposição esse tipo de jogador? Eu vou dar um exemplo pra você, já, tático, pra você ver como que o trabalho tem sido taticamente muito diferente, as ideias dele no Bragantino com relação às ideias no Santos. Mas só pra terminar de responder o Bop sobre as coisas que eu acho que por que tem uma certa aceitação, tem essa questão de saberem que o planejamento foi mal feito, de entenderem que a culpa não é só dele, e eles estão corretos com relação a isso. Tem uma questão de o Caixinha ser um cara muito hábil diante do microfone da comunicação com a torcida, muito diferente do que era o Carille. Eu acho que se o Carille, com aquele futebol e com os resultados que ele teve, fosse um cara intelectualmente mais avançado, ele estava no Santos até hoje. Não tenho dúvida disso. É porque o Carille falta um parafuso ali. Mas é isso. Então tem essa questão da comunicação, que ela é muito importante. E tem uma questão que é esse apreço pelo jogo ofensivo, né? Que em tese é o que o Caixinha gosta, que a torcida espera. Então quando você fala o nome do Tite, a torcida já pensa num retranqueiro e tende a preferir o Caixinha, mesmo que você comparando um currículo com o outro, é praticamente comparar aí, sei lá, o currículo do Maradona com o currículo do Maxi Rolon, tá ligado? Biancucci. Lembra do Maxi Rolon que jogou no Santos? É tipo isso. Então, assim, tem esse estigma de ser um cara ofensivo que pra torcida é algo que cai muito bem, mas também no fundo todo torcedor gosta de ganhar. E se perder do maior rival, dependendo de como perder quarta-feira, essa conta começa a não fechar e aí a seita aqui anti-Caixinha começa a aumentar. E tudo bem, deixa a galera detonar lá. Agora, taticamente, por exemplo, vou te dar um exemplo. O time do Bragantino jogava no momento ofensivo com 3-2-5. Ele empilhava ali o Capixaba de terceiro zagueiro pela esquerda, ele fazia o Léo Ortiz de zagueiro central, ou às vezes zagueiro pela direita, e às vezes até o Fabrício Bruno, falando de 2023, tá? Não de 2024, que foi o ano que deu certo. 2024 não dá pra falar, o time quase caiu. Então vamos falar do ano que deu certo? Fabrício Bruno, Léo Ortiz e o Capixaba numa trinca de 3 aqui. Aí o Aderlan, que jogava em 23 no Bragantino, era o lateral direito que fechava pelo meio para fazer a abertura aqui de 2 na frente, um cinturão e com uma linha de 5 lá na frente. Que tinha, inclusive, alguns volantes que tinha categoria mais para chegar do que, por exemplo, os volantes do Santos, que são muito volantes. O Pituca é muito volante, o Rincon é muito volante, o Schmidt é muito volante. Não são caras com característica de pisar na área e definir como tem um Lucas Evangelista, por exemplo, no Bragantino. Como poderia vir a ser um Zé Rafael, que a gente não sabe que Zé Rafael que vem, se é que vem, porque tá condicionado a uma cirurgia. Já, né? Então, e aí tem essa diferença. E no Santos, o que ele faz? Ele não usa o lateral aqui como terceiro zagueiro. Ele baixa o Rincon para ser o terceiro zagueiro. E ele também não usa o lateral direito como volante aqui no meio. O que ele faz? Ele faz o Léo Godoy ser o cara da primeira linha ofensiva lá na frente. Aquela linha de 5, nesse 3-2-5 que ele faz, o Léo Godoy, ele é quase que o ponta direita. E o ponta direita, em tese, que é às vezes o Soteldo, foi o Lucas Braga no começo da temporada, já foi o menino Bom Tempo, que jogou bem contra o São Paulo, ele afunila mais pro meio ali para ficar mais próximo do atacante, ter um pouco mais de liberdade. E o que isso faz? O que isso provoca? Quando o Santos perde a bola, o Léo Godoy tá lá como ponta. E aí, o corredor direito do Santos, esquerdo do adversário, é uma mãe, é um buraco. É um buraco. E o time não tá sabendo defender. Por quê? Porque ele montou um time para jogar da maneira como ele pensa, com a característica dos jogadores que ele pensa que vai funcionar. Só que é sistematicamente muito diferente do Bragantino, que era um time até mais jovem pela característica do clube de lançar mais jovens no mercado, você tem um pulmão a mais para recomposição. O Léo Ortiz está na casa dos 30 e poucos. Você tem aí os zagueiros do Santos mais velhos, enfim, caras mais lentos. Eu acho que não é um elenco que se encaixa pro jeito que o Caixinha gosta de montar o seu time. E aí que você vê o treinador. O que o treinador bom faz? Bom, esse time aqui não me oferece as características para jogar dessa maneira, vou me adaptar. Mas ele não parece querer se adaptar.
ele parece continuar insistindo no mesmo erro. E ontem, assim, o pior em campo foi o Pituca, e ele tira um dos melhores jogadores, o único que estava conseguindo achar passe nas entrelinhas ali, era o Rincon, ele me tira no intervalo. Então, assim, são alterações que você não entende. Você não entende. E você não consegue entender nem na coletiva, porque geralmente, na massacrante maioria das vezes, a imprensa que cobre o Santos não tem capacidade de fazer boas perguntas, então não fizeram essa pergunta pra ele. Por que você tirou o Rincon e não o Pituca? Pergunta mais básica que deveria ter sido feita na coletiva, não foram capazes de fazer. Então, assim, eu não consigo entender a filosofia dele, até agora não consigo ver nada de bom, e os jogos estão se acumulando. O Santos está correndo um risco sério de ficar fora do Campeonato Paulista, e o Santos só tem Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão para disputar. Se o Santos é eliminado do Campeonato Paulista precocemente, que seja nas quartas, porque assim, classificou, beleza, mas peraí, classificou no domingo, na quarta já tem jogo, é jogo único, se perdeu tá fora, não vai fazer diferença nenhuma. Então, se isso acontecer, significa que você vai ter aqui um Neymar que jogou isso aí. Vai ficar jogando o quê? Você vai excursionar com o Neymar? Você vai ter que fazer isso, porque não tem jogo pra jogar. Você contratou um cara que precisa de tempo pra jogar e você não tem campeonato pra oferecer pro cara. E a torcida tá defendendo um treinador que o time não evolui. Então, assim, eu sinceramente corrigiria a rota já. Mas no futebol, vocês sabem, dirigente gosta de técnico para escudo. Então, e assim, ainda mais, saiu a notícia que o Roleiser foi convencido pelo Pedro Caixinha para vir pro Santos, ele atuou muito fortemente. Eu já até sugeri, falei, que o Pedro Martins promova o Caixinha para diretor de futebol e traga um treinador, então. Porque se o papel dele, a melhor coisa que ele fez foi convencer um jogador a vir jogar no Santos, significa que o trabalho dele fora das quatro linhas tem sido mais interessante. Dentro das quatro linhas é um completo horror, é uma coisa terrível. E eu vou te dizer, eu já vi técnico ruim começar a temporada no Santos. Já vi Gesualdo, já vi Jair Ventura. É que o Jair Ventura é difícil de competir. Já vi o Ariel Roland ficou muito pouco tempo. E a torcida foi lá cobrar o cara na casa dele, né? Não tiveram paciência. Que coisa que de 2 pesos, 2 medidas, né? Difícil de entender. Mas enfim, o que eu penso poucas vezes eu já vi um trabalho começar numa temporada taticamente, tecnicamente, tão fraca igual essa temporada. E outra, o Gil ontem jogou. Primeiro jogo que o Gil joga. Ele que dizia, na primeira coletiva lá, que não contava com o Gil. Aí o elenco foi pra cima dele, o elenco fechado com o Gil foi pra cima dele. Ele foi convencido a começar a levar o Gil pro banco. Ontem resolveu colocar o Gil de titular. Gil fez uma partida maravilhosa? Não fez. Mas defensivamente, zagueirando, saiu hoje na SofaScore, alguma coisa assim. Ele ganhou todos os duelos individuais. E, coincidentemente, o Santos foi o primeiro jogo do Santos na temporada que o Santos não tomou gol. O Santos tem aqui 8 jogos na temporada. O Santos tomou gol de bola. O Santos tem pelo menos 7 gols de bola aérea tomada no campeonato. O Santos tinha tomado 11 gols em 7 jogos. E o Santos, ontem, pela primeira vez, não foi vazado. Muito mérito do Brasão também, mas o Brasão vinha catando bem em todos os jogos. E ontem, coincidentemente ou não, o Gil entrou como titular. O time não tomou gol. Esse cara não servia porque, eu gosto de linha alta, porque zagueiro... Sabe, o famoso técnico que acha que o zagueiro tem que ser mais construtor do que zagueiro. Eu não consigo entender esse tipo de postura. É você inverter, é você escalar centroavante porque ele é brigador e vai marcar a saída de bola e ele não dá assistência, não faz gol. São esses técnicos que subvertem a lógica do jogo, assim. Eu não consigo entender. Mas, enfim... Daqui a pouco a seita tá completa, que a torcida do Santos vai vir pra cima, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer e vocês vão ver que Caixinha não tem a menor condição.